Oi, tudo bem? Muitas pessoas que sofrem de depressão têm dificuldade de serem compreendidas pela sociedade e pela família. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse problema para que você, que possa ter algum familiar que sofra com a depressão, possa compreendê-lo melhor. Muitas pessoas consideram que a depressão é coisa da cabeça da pessoa, alguns dizem que é frescura, ou acham que a pessoa está com preguiça, ou muitas pessoas também dizem que depressão é falta de ter o que fazer, uma falta de ocupação, que se a pessoa tivesse uma ocupação ela não estaria deprimida. Mas na verdade não é bem assim que acontece. A depressão ela atinge 10% da população e por isso eu quero explicar um pouquinho, falar um pouquinho para você também compreender que a depressão vai muito além de um simples problema de saúde. Quando alguém tem um ferimento físico, é muito mais fácil, a gente olha para a pessoa e vê que a pessoa está sangrando, está com algum problema, muitas vezes precisa ser levada ao hospital, ela está ferida, né? É mais fácil da gente ver. Mas quando o sofrimento é na alma, quando é lá dentro, às vezes as outras pessoas olham para alguém e pensam, não, mas ela deveria estar bem, ela tem tudo para estar bem, tem tudo que ela precisa, tudo que todo mundo gostaria de ter, muitas vezes tem bens, tem uma família, tem tudo. Na verdade, nem a própria pessoa às vezes compreende por que ela sofre de depressão, por que ela sofre tanto, se ela teria tudo para não sofrer com esse problema. E na verdade, então, acaba acontecendo esse problema, que é um problema de humor, é um distúrbio de humor, então, uma síndrome que afeta muita gente. E que é preciso, então, entender que, na verdade, a depressão acontece por alguns fatores. Entre eles, então, estão algumas questões químicas do cérebro, onde falta alguma substância, como serotonina, noradrenalina e dopamina, e isso causa um desequilíbrio químico. Também outros fatores, como fatores genéticos ou fatores sociais, às vezes também interferem numa pessoa que possa ter depressão. Às vezes um desemprego, alguma perda, alguma dificuldade que a pessoa possa ter na vida, um estresse, dificuldades financeiras, abusos sexuais, abusos físicos, abuso de álcool e outras drogas, isso tudo são situações que podem causar muitas vezes a depressão. Então, é importante antes de tudo você entender que a depressão, na verdade, ela vai muito além da tristeza. A tristeza a pessoa tem e depois passa. Quando ela consegue resolver a situação de tristeza, essa tristeza passa e a depressão ela continua. Na verdade, então, a depressão ela precisa de um tratamento, né? Muitas vezes assim precisa um tratamento psicológico para a pessoa mudar então os pensamentos, a forma de pensar sobre o problema. E precisa também um tratamento com psiquiatra, para ela então tomar alguma medicação que vai equilibrar a química do cérebro e aí a pessoa então vai melhorar. É importante então você compreender quando uma pessoa tem depressão, porque muitas vezes ela vai estar lá sem vontade para nada, sem ânimo, vai querer ficar deitada o dia todo, vai sentir uma sensação de desistência da vida. Às vezes a depressão também afeta o desejo sexual, a pessoa pode ficar sem desejo sexual, afeta o apetite também, a pessoa pode ou comer em excesso, como ela também pode perder o apetite, ela pode também ter o sono afetado, afeta, muitas vezes a pessoa dorme muitas horas além do necessário, ou também ao contrário, às vezes ela não consegue dormir. A pessoa pode ter irritabilidade, pode ficar estressada, então tem vários sintomas que podem afetar uma pessoa, além, claro, da tristeza, do choro,
da desilusão com a vida. E um dos riscos da depressão é que a pessoa então pode desistir da vida e há uma possibilidade, algum risco em algumas pessoas até de pensarem em acabar com a própria vida. Então esse é um grande risco. É importante então sempre compreender a pessoa, não dizer para ela o seguinte: você pode então dar a volta por cima, ficar alegre, que vai ficar tudo bem, é muito fácil, é só você pensar positivo, ficar alegre que vai ficar bem. Não é assim, a depressão não se cura assim, ninguém consegue, quem tem depressão não consegue, ela não tem mais forças para pensar positivo, para achar que vai ficar tudo bem, porque na verdade para ela não está tudo bem. Então ela precisa ser muito compreendida, sem julgamentos. É importante que você, que tenha algum familiar, que você perceba que esteja isolado, triste, que esteja com algum desses sintomas que eu falei, dificuldade de alimentação, de sono, de irritabilidade, de tristeza, de choro, de isolamento, procure oferecer um diálogo amigável, procure ver o que a pessoa precisa naquele momento, que tipo de ajuda ela precisa, e estimule ela a procurar auxílio profissional. Está comprovado cientificamente que o melhor tratamento para depressão é a combinação do tratamento psiquiátrico, que o psiquiatra então vai receitar uma medicação, um antidepressivo, vai estabilizar o humor, e a combinação então com a terapia, um tratamento psicológico com o psicólogo, que vai trabalhar então os pensamentos da pessoa. Às vezes tem pensamentos lá dentro de tristeza, de desânimo, de inconscientes, que às vezes a pessoa até se autodeprecia. Enfim, são vários pensamentos lá dentro que a pessoa precisa mudar para poder então melhorar, para poder se sentir bem. E um tratamento às vezes é importante. Quando a pessoa está muito desistente mesmo da vida, ela pode às vezes não querer aceitar um tratamento, porque na verdade ela não tem interesse pela vida, então ela não quer melhorar. Muitas vezes ela não vai aceitar tomar uma medicação, fazer uma terapia, mas estimule a pessoa então a tomar alguma medicação ou prescrita pelo médico, a fazer uma terapia, a buscar ajuda. Porque também, às vezes, uma das formas de morrer aos poucos é não aceitar tratamento, não tomar uma medicação que foi prescrita pelo médico, às vezes se entregar numa droga, no álcool, também é uma forma de suicídio aos poucos. Deixar de comer também, isso indica que a pessoa não tem vontade de viver, então ela não comendo, aos poucos ela vai morrendo. Então fique atento, porque a depressão é uma doença muito complicada, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, mas eu tenho certeza que se você puder ajudar, né, o seu familiar ou você mesmo que esteja passando por essa situação, você vai melhorar. Como profissional de saúde, eu sei que é possível estabilizar esse quadro, é possível sim estabilizar o humor, é possível viver bem com tratamento, com ajuda. A pessoa com depressão precisa de ajuda, ela não consegue mais sozinha, mas com ajuda é possível sim viver bem. Pelo menos viver estável, estabilizar esse humor e conseguir superar as dificuldades da vida sem estar fragilizado para aquilo ali. Então eu desejo a você que você fique bem, que você estabilize o humor ou que você consiga um sucesso aí com seu familiar, que todos fiquem bem. Conte sempre comigo e um abraço.